Vamos falar do clássico entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras e São Paulo que se enfrentam na Arena Barueri neste domingo. E a Taça do Mundo, a Taça da Copa do Mundo de Clubes, deu uma passeada lá pelos lados do Palmeiras, né? Ela está dando um rolê pelo Brasil, já passou aqui pelo Rio de Janeiro, chegou a São Paulo e foi parar lá na sala de troféus do Palmeiras. O Emanuel Araújo viu tudo de perto e conta pra gente. Boa noite, amigos do Troca de Passe, aqui na Sala de Troféus Arena do Palmeiras. Olha só, sextou de um jeito diferente para o torcedor, porque hoje a taça ou troféu da Copa do Mundo de Clubes chegou a São Paulo. Ele já tinha passado pelo Rio, pelos 3 clubes do Rio que disputaram o Mundial, e agora passou por São Paulo, passou pela Sala de Troféus do Palmeiras, que aproveitou para exibir tanto o troféu da Copa Rio de 51, como da Taça Libertadores de 2021, que garantiu o Palmeiras nesse Mundial. Vai lembrar que essa taça tem alguns detalhes nelas, como textos em 13 línguas, em 13 idiomas, falando sobre a história do futebol, reverenciando o passado para construir algo muito bonito no futuro. Essa é a filosofia dessa taça, essa é a ideia, o objetivo que o artista colocou, e além desses 13 idiomas também tem código Braille, por isso Nicolas Greco, que venceu em 2019 o prêmio da FIFA de torcedor, né, o FIFA Fan Award, ele veio para fazer essa estreia da taça aqui na Sala de Troféus do Palmeiras. Ele, obviamente, ele espera que seja só uma passagem temporária neste momento, depois seja definitiva. Vale lembrar que só hoje essa taça foi exibida aqui na Sala de Troféus e agora ela vai ser exibida no domingo durante o Choque Rei. Já que a gente está falando de Choque Rei, algumas informações breves sobre esse jogo, esse clássico que para o Palmeiras vale muito a manutenção da liderança e manter essa sequência positiva com classificação já na Libertadores, mas também com algumas novidades no time, tanto no elenco como no time titular. Vai lembrar que Felipe Anderson voltou a foi poupado no jogo da quarta-feira, fez alguns trabalhos no campo e deve ser opção do Abel Ferreira para escalar esse time. E a expectativa fica por conta da titularidade do Paulinho, saber se o Paulinho, depois de 6 jogos entrando, ao longo do segundo tempo, vai conseguir uma vaga nesse time titular. Do lado do São Paulo também tem expectativa, mas nesse caso para saber se o Oscar consegue ou não, se reúne condições de ir ou não para o jogo. Ele está parado desde o dia 2 de abril, no jogo contra o Tadieres, portanto o Oscar não deve começar, mas pode fazer parte dos jogadores relacionados para essa partida. Essa é a expectativa para o Choque Rei, e para quem for à Arena Barueri vai conseguir ver de perto essa taça, como esse pessoal está vendo aqui. Uma boa noite para vocês. Valeu, Emanuel. Obrigado pelas informações. Palmeiras, líder do campeonato, vivendo uma ótima fase. O time consegue resultados em casa, vai fora, consegue também, na altitude ganha também, e agora tem esse desafio do São Paulo, que na Libertadores vem de uma longa sequência sem perder, e acho que está no seu melhor momento com o Luiz Ubeldia, né? Com a entrada dos garotos no time e uma melhora significativa da produção dentro do campo. Abel está planejando algumas mudanças para esse clássico, né? Fala, Ju, boa tarde para você e para quem nos acompanha. É isso, ele preparou no treinamento hoje, o último treinamento pela manhã aqui na Academia de Futebol, a equipe que vai a campo contra o São Paulo amanhã. Os jogadores estão saindo, inclusive a torcida também já está por aqui, aproveitando. Não consigo nem ver quem é o jogador que está nesse carro, porque a torcida o engoliu. Mas fato é, gente, que o Palmeiras volta hoje à noite para ficar concentrado aqui na Academia de Futebol, e o Abel Ferreira pode sim promover algumas mudanças. Por exemplo, o Paulinho, que ainda não teve nenhum jogo como titular, ele já fez 6 partidas pelo Palmeiras desde que se recuperou da cirurgia na tíbia, mas ainda não está 100% liberado pelo departamento médico, por isso ainda não teve condições de estrear como titular. Se ele jogar nesse domingo, será no lugar de Facundo Torres, o incansável Facundo, que está vivendo uma sequência de 20 jogos consecutivos pelo Verdão. O Palmeiras, que tem prezado por fazer um rodízio nos seus jogadores, na defesa, no meio-campo. E no caso do Facundo Torres, ainda não teve condições de trocar. Talvez agora, com o Paulinho, seja uma possibilidade aí para a estreia nesse domingo. O Palmeiras, que prevê casa cheia em Barueri, expectativa de quebra de recorde de ingressos. Atualmente, o maior público do estádio é de 29.600 torcedores. Jojo. Obrigada, Júlia Dotto, trazendo as informações do Palmeiras.
E o palmeirense, ele deve lembrar do Argel Fuchs, né? Zagueiro dos anos 2000, estilo xerifão. Agora tem um outro Fuchs que está conquistando a Abel Ferreira e a torcida também. Será que eles são parentes? A H Ribeiro tirou essa dúvida pra gente em um papo super descontraído. Sorrisão no rosto e cheio de resenha. Bruno Fuchs tem 26 anos, já passou pelo Internacional, pelo Atlético Mineiro, mas ainda não tinha falado assim numa entrevista exclusiva. Então foi melhor explicar logo como funciona esse negócio. Bruno, normalmente em entrevista a gente começa sempre com uma pergunta leve, né? Mas no seu caso, como é uma questão muito polêmica, eu preciso perguntar: fato ou fake? Você é sobrinho do Argel Fuchs? Fake demais. É fake? Fake, muito fake. Conheço o Argel, eventualmente, né, encontrei ele no restaurante, tive que saber o sobrenome dele, né, e conhecia ele pela história e tudo mais, mas realmente é fake, a não ser que seja muito distante. E nem a gente sabe, nem eu, nem ele saiba, mas é um cara super bacana, teve uma história no Palmeiras também. Mas fato é que você faz aniversário 1º de abril, isso é verdade? Isso é verdade. Embora pareça fake também. É o que todo mundo acha, né? Todo mundo acha que é mentira, né? Bruno não foi uma contratação assim super badalada. Ele chegou no início do ano numa troca que levou o Caio Paulista pro Galo e aos poucos apareceu como opção na zaga do Palmeiras até se sentir em casa. Você chega num clube, você chega assim, né? Pô, onde é que eu tô indo? Ainda mais sendo o Palmeiras, né? A gente vê que isso, o ego, a gente fala muito em ego, né? É deixado de lado aqui. E olha, dá pra perceber que o Bruno foi bem recebido. Tanto que o Estevão fez questão de dar um oi ali no meio da conversa. Obrigado. E tem amizades mais antigas também, como a do Paulinho, que foi companheiro dele no Galo e no ouro nas Olimpíadas de Tóquio. Ele é um amigo, né, de antes, como você falou. Já tinha ido para a seleção com ele e a gente foi criando essa amizade, foi criando esse laço e quando chegou a notícia que eu estava para vir para cá, ele foi o primeiro a me mandar mensagem. Todo mundo me acolheu bem, o professor também, a comissão técnica. Já acostumou com o jeitão do Abel? Já. Ele é tranquilo, ele é um cara tranquilo, Vocês que tiram ele um pouco do sério, eu acho. Vocês não têm que saber tudo, vocês têm que saber aquilo que eu quero que vocês saibam. Dos últimos 11 jogos, Bruno Fuchs estava em campo em 9. Só vitórias. Quando ficou fora, o Palmeiras perdeu para o Bahia. E apesar dos números a favor, lidar com a expectativa dos torcedores, ainda mais em redes sociais, nem sempre é fácil. Até mesmo para alguém que fazia várias lives trocando ideia com a galera durante a pandemia. Você foi atrás disso aí. Eu acho que era mais menino também na época, né? Era menino, era novo, então gostava muito de estar na rede social. Larga fora, cupincha. Tem gente que te ajuda, mas tem gente que te atrapalha. Cristiano Ronaldo é criticado, o Messi é criticado, como que o Bruno Fuchs não vai ser, hein? Para quem critica, os resultados. O Palmeiras do Bruno Fuchs é líder do Brasileirão e está classificado para as oitavas da Libertadores com 2 rodadas de antecedência. Já dá para começar a pensar no Mundial. E agora a gente está dando foco a cada jogo, quando é brasileiro, quando é Copa do Brasil, Copa do Brasil, e assim, Libertadores também. E acho que a gente tem que manter assim, pensar agora no São Paulo, que é o próximo jogo, e o Mundial a gente deixa um pouquinho para depois, quando for lá o Abel vai saber o que fazer. A única certeza no momento é que ele quer ficar no Palmeiras, mesmo quando acabar o contrato de empréstimo no fim do ano. Pô, essa aí é óbvio que sim, né? Mas aí jogar com essa aí é difícil. Não, mas por mim, com certeza, é um desejo que eu tenho. A felicidade entrega, né? E Bruno Fuchs está aí para provar que zagueiro também pode sorrir, sim. Tem o Mikael aí, já que não fala nada. Tem cara fechado. Valeu. E daqui a pouquinho no GE, Fred e Denilson comentam as